Boa tarde, meus irmãos. Estamos aqui hoje reunidos na Escola Jesus Cristo virtualmente para realizar o estudo do grupo Irmãos Gissélia Lúcius, hoje 17 de novembro de 2021. Hoje nós vamos comentar a lição do livro Agenda Cristã, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz. E como preparação, eu gostaria de ler a lição que nos coube hoje, para que já pudéssemos ir tomando conhecimento do que ela diz. A lição de hoje, então, é a lição 28, efetivamente. Vigiar não é desconfiar, é acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar, é prestar mais intenso serviço às causas e às pessoas. Ajudar não é impor, é amparar substancialmente, sem plurido de personalismo, para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir, é orientar o próximo amorosamente para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir, é respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. Esclarecer não é discutir, é auxiliar, por meio do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Amar não é desejar, é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. Então, meus irmãos, é com essa lição que vamos elevar agora os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai misericordioso, pedindo ao Mestre amado Jesus, a Maria Santíssima, nossa Mãe Celeste, para que possamos ser auxiliados por bons espíritos, que eles nos tragam boas intuições, bons pensamentos, Senhor, para podermos refletir na lição de hoje. Nos ajude, Senhor, nos auxilia hoje e sempre, pois muito precisamos de Ti em nossas vidas. Que assim seja. Então, meus irmãos, a lição de hoje, ela se chama efetivamente. E aí, ela traz pra gente 7 verbos pra gente pensar sobre eles. Então, os verbos que ela nos traz são os verbos vigiar, defender, ajudar, ensinar, renovar, esclarecer e amar. Mas ela nos traz um outro olhar sobre esses verbos. Não que nós já conhecemos, já aprendemos no português, nas aulas, na vida, usamos de formas, diferentes formas, nós usamos esses verbos, mas ela vem nos explicar efetivamente o que esses verbos significam. E aí, eu fui ao dicionário para entender essa palavra efetivamente, e o que significa efetivamente? É o que ocorre de fato, o que realmente acontece, verdadeiramente. Então, André Luiz vai trazer para a gente o olhar verdadeiro, o olhar verdadeiro que nós temos que ter com esses verbos. E aí,
O primeiro verbo que nos coube hoje é o verbo vigiar. E André Luiz nos diz que vigiar não é desconfiar, é acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Então, esse vigiar que nós conhecemos, né, que ficamos desconfiados, vigiando, não é o que o André Luiz quer efetivamente nos chamar a atenção. Ele quer nos chamar a atenção sobre essa luz que nós podemos acender, essa outra vigília, essa outra forma de vigiar. Então, em Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E ele nos chama, no versículo 16, a brilhar intensamente. E aí eu vou ler para a gente esse versículo, para a gente fixar melhor. Então ele nos diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Então, meus irmãos, quando Jesus nos chama a brilhar, nos leva a refletir que mesmo que estejamos no mundo com tantas tristezas, egoísmos, né? Ignorâncias, as pessoas se tratam muito mal, mesmo que estejamos nesse mundo de tantas sombras ainda, nós podemos fazer essa luz brilhar, essa luz que há em nós. E não só brilhar, ele nos chama a resplandecer essa luz, algo maior. Porque a partir do momento que nós que temos essa centelha divina no coração, que todos nós temos, a partir do momento que nós buscarmos essa luz, ela vai fazer toda a diferença onde a gente estiver. Aonde a gente for plantado, a gente pode florescer, a gente pode iluminar. E essa luz pode fazer a diferença como? Através do nosso exemplo, das nossas boas ações, do nosso olhar diferenciado para esse irmão que às vezes tem essa atitude, que age dessa forma porque ainda deixa esse instinto vir e ser mais forte do que o bom, do que o lado bom, do que a parte boa. Assim como todos nós temos a hora que perdemos o controle, fazemos alguma coisa errada, mas precisamos sempre alimentar a luz para que realmente possamos fazer essa diferença. Então, meus irmãos, nós precisamos olhar para esse irmão com esse olhar de que ele ainda está adoecido, ele é uma alma enferma. A partir do momento que a gente olhar para esse nosso irmão sombrio, diferente, e mostrar com o nosso exemplo uma outra forma de fazer as coisas, nós vamos fazer a diferença. E aí, no livro Vinha de Luz, né? No índice do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, justamente no capítulo Brilhe Vossa Luz, Emmanuel vem nos trazer uma reflexão. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. Então, meus irmãos, vamos fazer brilhar a nossa luz. Partindo para a explicação do segundo verbo, o verbo defender,
ele vem nos trazer a explicação de que defender não é gritar, é prestar mais intenso serviço às causas e às pessoas. Então, meus irmãos, não adianta a gente gritar, esbravejar, né? Se não partimos para a ação, para o agir, fazer a diferença. Em tempos de rede social, com tantas discussões, tantas, né, as pessoas falando, ofendendo umas às outras, percebemos o quanto isso só incita o mal e não ajuda em nada. Então, ele vem nos trazer que nós precisamos ter mais serviço a essas causas e às pessoas, não gritar. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, o apóstolo Paulo, né, nos chama a atenção, dizendo... Então, vamos aqui ao apóstolo Paulo, quando ele nos diz... desculpa. Ele nos diz assim: submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Então, meus irmãos, ação. Fazer sempre a nossa parte. O terceiro verbo é o verbo ajudar. E ele vem nos dizer: ajudar não é importante. É amparar substancialmente, sem pruridos de personalismo, para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. E aí a gente até, né? A gente usa muito esse verbo ajudar, né? E aqui ele vem dizer ajudar não é importante. Mas não é que ajudar não seja importante. Ajudar não é importante quando ajudamos por ajudar. Quando fazemos algo só para mostrar para os outros, ou aquilo não é verdadeiro, aquilo não vem de dentro. Não tem esse propósito de substancial. Então, esse ajudar não é importante quando encontramos com alguém na rua pedindo alguma coisa e a gente dá aquele dinheiro ali ou dá o que tiver que dar para que a pessoa vá embora, para nos deixar, não nos incomodar mais. Esse ajudar que ele fala aqui, ele é substancialmente. E o dicionário vem nos dizer que é em grande quantidade. É sem pruridos, é sem pudor, sem dor na consciência. E é sem personalismo, que é muito importante também, que é sem colocar a nossa qualidade pessoal. Então, quando vamos ajudar alguém, precisamos nos livrar do julgamento desse outro, de querer que esse outro faça conforme a nossa vontade, conforme a forma que a gente acha que é certo. Quando a gente ajuda o outro, a gente ajuda sim, a gente orienta, a gente pode dar conselhos, a gente pode conversar, mas nós não podemos querer colocar esse outro na forma que nós achamos que é certa, porque cada um tem a sua forma de ver o mundo, cada um tem a sua história de vida. Então nós precisamos deixar que esse outro cresça e se ilumine com as nossas orientações, com a nossa ajuda, mas não que a gente queira que ele fique como a gente quer que ele fique, porque a gente não vai conseguir. Para começar, a gente não vai conseguir. Então eu vou falar daquela velha história, né, de explicação que a gente que é do serviço social já, né, estudou e já tem uma noção, e sempre a gente ouve falar,
Que quando você vai ajudar o outro, é aquela história da vara de pescar, né? Aquela velha explicação. Nós devemos dar o peixe, sim. O que é esse peixe? Qual a representação desse peixe? É o alimento. Ele hoje precisa comer, o corpo precisa, então você dá esse peixe. Mas paralelo a esse peixe, você tem que dar também a vara de pescar, para que esse indivíduo possa pescar, possa buscar o seu alimento, né? Pescar é o simbologismo disso, mas que ele possa crescer, que ele possa ter a sua autonomia, para ele conseguir ter a sua dignidade. Em tempos tão difíceis, né, de trabalho, de ter esse emprego, de ter essa forma de ter a sua manutenção, as pessoas estão passando muita dificuldade. Mas é esse o propósito que nós devemos ter sempre em mente. Ajudar com esse propósito. E aí, né, nós vamos refletir um pouquinho sobre até a nossa própria escola Jesus Cristo, né? Esse nosso exemplo que a gente lá é fornecido o café da manhã, em outros momentos, né, agora está parado por causa da pandemia, a sopa, né? Tem a cesta básica que é dado para essas famílias que estão em dificuldades momentâneas, mas em outros momentos também a Escola Jesus Cristo ofereceu cursos para essas famílias, para que eles pudessem se encontrar em alguma profissão, ter alguma coisa que soubessem fazer, né, como cuidador de idosos e outros mais que eu não me recordo agora. Mas é esse o propósito que uma casa deve ter, uma casa de assistência. A assistência ela tem que ter esse objetivo, né? Que o indivíduo cresça, evolua, né? Ela tem que ter esse propósito da evolução do espírito. Assim como o grupo da assistência entrega a cesta, no momento também não está acontecendo por causa da pandemia, porque não podemos ter essa aglomeração, mas se Deus quiser em breve estaremos retornando. Dá essa cesta, mas dá a cesta antes de dar a cesta, que é o alimento que o corpo precisa, que a matéria precisa, dá o alimento espiritual, que são esclarecimentos do Evangelho, onde são cantados hinos, né? Esse momento do alimento espiritual, que é muito importante também. Dando sequência, vamos falar do verbo ensinar. E aí, ensinar não é ferir, é orientar o próximo amorosamente para o reino da compreensão e da paz. Quando falamos em ensinar, com esse propósito mesmo de orientar o próximo, de encaminhar, né? O nosso maior exemplo aqui na Terra foi Jesus. Ele veio, né? Ele veio para nos ensinar. Ele que era esse espírito, é esse espírito puro, esse espírito perfeito, que não precisava passar pela encarnação na Terra. Ele veio para nos ensinar, para nos exemplificar e nos deixou esse legado, esses passos que precisamos seguir. E aí, eles em Mateus capítulo 28, no versículo 19 e 20, ele nos diz, portanto, ide e ensinai. O 19 inicia falando ide, e o 20, ensinai. Essa era a proposta de Jesus. Ide e ensinai. E aí, né, o nosso querido Emmanuel, tão sábio, que nos esclarece tanto o Evangelho, na lição 116 do livro Fonte Viva, ele vem nos orientando nessa lição de como foi essa vinda de Jesus, de tudo que ele fez, né? De tudo que ele nos trouxe. E aí eu gostaria de ler só o finalzinho da lição 16, por causa do tempo, onde ele nos diz,
né? Depois ele falar de tudo que Jesus veio, de tudo que ele fez, uma lição muito bonita, aconselho a leitura. Ele nos diz assim: porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do eterno Pai e revelou-nos com o seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Se te propões, desse modo, cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Então, esse livro fala da importância do nosso exemplo, né, meus irmãos? O próximo verbo, né, que nós vamos falar é o verbo renovar. E renovar não é destruir, é respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. Nós precisamos, né, respeitar. Essa renovação, ela tem que ser com respeito. E nós só alcançaremos essa renovação, essa renovação moral, que é o que nós precisamos alcançar mais para a mudança do mundo, quando nós conhecermos a nós mesmos. Não tem como a gente mudar e melhorar sem saber onde estamos errando, onde precisamos renovar. Então Jesus veio e nos ensinou o caminho dessa renovação. Logo depois, né, agora nós temos essa terceira revelação, que é o Espiritismo, que nos orienta, que nos mostra como fazer essa renovação, essa reforma íntima. Inclusive tem um capítulo que é o Homem de Bem, que nos diz passo a passo como devemos fazer e que precisamos nos esforçar para fazer, para mudar, para melhorar. Emmanuel, né, no índice mesmo do livro Agenda Cristã, que na verdade o Emmanuel vem falar no Agenda Cristã para a gente, ele vem nos dizer também, nos informar sobre a renovação. E ele diz assim: o homem renovado para o bem é a garantia substancial da felicidade humana. Eis porque, antes de tudo, é imprescindível o engrandecimento do ser diante da vida e do universo, invariavelmente tocados nos menores ângulos pelas maravilhas divinas. E isso me lembrou duas frases, né, que eu aprendi num grupo aí com os amigos de estudo, que ser é ter por dentro e ter é ser por fora. Que possamos sempre engrandecer, buscar a renovação do ser, não do ter, não do possuir coisas, porque isso tudo vai ficar e vai passar. Só o que nós temos, mudamos e renovamos no nosso coração, na nossa conduta, é o que realmente importa. E o próximo verbo é o verbo esclarecer. E vem nos dizer que esclarecer não é discutir, é auxiliar, através do espírito de serviço e da boa vontade. O entendimento daquele que ignora. Então, meus irmãos, esclarecer é auxiliar o entendimento daquele que ignora. Não é discutir. Em tempos de redes sociais, com muitas discussões, com muitas brigas, nós não podemos entrar nessa sintonia. Nós precisamos ter esse espírito de serviço, de esclarecimento. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, vem nos dizer que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus.
Uma se chama o amor e a outra a sabedoria. Então precisamos ter conhecimento, sabedoria, até para esclarecer e auxiliar o nosso irmão. E para finalizar, nós vamos falar de um verbo muito usado, muito importante. E se a gente tiver conhecimento desse verbo e utilizar esse verbo, nós vamos dar conta de todos os outros. Porque é o verbo amar. Se soubermos amar, vamos saber esclarecer, renovar, ajudar. E amar para o André Luiz não é desejar, é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se, para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. Meus irmãos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8, que fala da lei de amor, né? E vem nos esclarecer que só quando compreendermos a lei de amor que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Todos nós temos essa centelha divina no nosso coração. Nós só precisamos suprimir, extinguir esse egoísmo que ainda há em nós, para que possamos amar nosso próximo, amar como a nós mesmos, amar verdadeiramente, como o verdadeiro sentido da palavra. E quando se fala em amar, né, logo me veio à mente o livro psicografado por Chico Xavier, ditado por espíritos diversos, que fala dos dois maiores amores que nos sustentam na Terra: o amor de mãe, o amor de Jesus e o amor de mãe. E aí, em relação ao amor de mãe, que todos nós somos filhos e sabemos o quanto esse amor nos sustenta, o quanto esse amor é maravilhoso em nossas vidas. Nós também que temos filhos e sabemos o quanto esse amor é sinônimo de renúncia, de sacrifício. É um amor inexplicável. Não conseguimos explicar o amor e o quão podemos fazer, quantas coisas podemos fazer por esse amor. E também nós refletimos nesse amor de Jesus, que tanto faz por nós e que às vezes nós não conseguimos entender, como diz aqui nesse item do livro dos dois maiores amores. Dedicações que recebemos muitas vezes, até mesmo sem perceber, e que nem por isso não deixam de ser as fontes de amparo que nos acalentam a vida. E para finalizar, meus irmãos, eu gostaria de falar da mais perfeita explicação de amor para mim, que é a carta de Paulo, e ela também tem tudo a ver com a lição. Eu gostaria de ler para vocês a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 ao 7. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, meus irmãos, que possamos, com essa mensagem,
maravilhosa de Paulo sobre o amor, finalizar esse estudo com a permissão da espiritualidade maior, pedindo, Pai, que possamos usar esses verbos da forma como foi esclarecido aqui para gente, efetivamente, da forma correta, olhar para esses verbos dessa forma. Nos ajude, Pai, hoje e sempre. Muito precisamos de Ti em nossas vidas. Que assim seja. Uma tarde de muita paz para todos nós. Fiquem todos com Deus.